Um peão da fazenda encontra uma criança assustada, escondida no meio do milharal. Sem pistas de quem ela é ou de onde veio, a descoberta desperta medo, mistério e uma série de revelações que ninguém na fazenda poderia imaginar, principalmente sobre quem realmente é a criança. Em Pirenópolis, a manhã do peão João, um homem de 30 e poucos anos, forte e calado, tinha tudo para ser só mais uma rodada de checagem na plantação de milho. Mas o calor seco do dia foi quebrado por um som que não deveria estar ali. Um ruído baixinho, quase como um miado, que vinha do meio das hastes altas e secas. Ele estava ali debaixo de um sol de rachar, de chapéu afundado na testa, pensando na entrega do gado, quando aquele barulhinho chamou a atenção e fez o coração dele dar um salto estranho. Algo estava errado, e o instinto, que nunca falhava no meio do mato, gritou na cabeça dele. João parou a moto, jogando o pé no chão batido, e ficou quieto, tentando identificar de onde vinha o som que parecia mais um choramingo abafado, engolido pelo balanço leve das folhas de milho. Ele podia sentir o cheiro forte de terra e palha seca, e o silêncio que se seguiu depois que ele desligou o motor era pesado, mas ele sabia que tinha ouvido. Era um som de dor, de medo, e era muito pequeno. Largou o chapéu no guidão e começou a entrar na fileira, empurrando as plantas que raspavam na sua camisa e deixavam pó de palha na pele. A cada passo, o choro ficava um pouco mais audível e a tensão subia na garganta de João. Ele já não estava pensando em bicho ferido. O som era nitidamente humano, infantil. O milharal, que antes era só trabalho, de repente parecia um labirinto sufocante, cheio de sombra e perigo. Ele avançava devagar, atento a cada sombra e a cada movimento, a mão já procurando a faca que carregava na cintura, porque na fazenda o inesperado quase sempre vinha com problema. Depois de andar uns bons 20 metros para dentro, ele viu. Encolhida no chão, entre as raízes, estava uma figura minúscula. Era uma criança, um menino de talvez uns 5 anos, que tremia de medo e desespero, agarrado a uma boneca velha e suja. O contraste era brutal, a vastidão marrom e verde da plantação engolindo aquela fragilidade. João paralisou por um instante, a surpresa cortando o medo. Ele estava esperando uma onça, um invasor, mas não aquilo. A criança tinha o rosto sujo de terra e lágrimas, os olhos arregalados fitando João com pavor absoluto, como se ele fosse a ameaça final. O cabelo, que deveria ser loiro, estava grudado na testa pelo suor, e as roupas, mesmo rasgadas e imundas, pareciam de um tecido muito fino, diferente das malhas baratas que se via na roça. João, acostumado com o silêncio da lida, se viu sem saber o que dizer. Ele só queria fazer o medo do menino sumir. Ele se ajoelhou lentamente, tirando as luvas grossas para não assustar mais, e tentou a voz mais suave que tinha, chamando-o baixinho, como se chama um animal arredio. "Ei, calma. Tá tudo bem. Não vou te machucar", ele sussurrou, sentindo a própria voz tremer um pouco. O menino não reagiu, só apertou o objeto nos braços e se encolheu mais, como uma bolinha de pavor. João se perguntou na hora como um garoto daquele tamanho tinha conseguido chegar tão longe sem ser visto. A fazenda era isolada e o milharal era uma barreira natural. Não havia carro, não havia sinal de gente grande por perto. O menino parecia ter caído do céu, ou, pior, ter sido largado ali de propósito. Isso dava um nó no estômago do peão, que já estava desconfiado de que o problema era bem maior do que um simples sumiço. Ele, então, fez a única coisa que podia. Esticou a mão aberta, vazia, num gesto de confiança total, e esperou. A respiração do garoto era irregular e o choro tinha virado um soluço seco. Levaram uns longos e tensos minutos até que, com a cabeça baixa e tremendo, a criança aceitou o toque suave de João. A pele dele estava gelada, apesar do calor do dia, e o peão soube na hora que precisava tirá-lo dali rápido. Quando o pegou no colo, sentiu o corpo leve e tenso. O menino não pesava quase nada e estava em estado de choque. João viu, por baixo das sujeiras e dos rasgos, um sapato minúsculo, quase de couro, que não combinava em nada com o chão poeirento da fazenda.
Aquele garoto não era filho de ninguém da região. Isso era certo. A primeira coisa que João pensou enquanto voltava para a moto, com o garoto quietinho no seu ombro, era que a vida pacata na fazenda tinha acabado. Ele tinha tirado o menino do milharal, mas tinha acabado de pisar numa toca de vespas. E a fazenda inteira, a partir daquele momento, ia estar no alvo. João acelerou a moto com o máximo de cuidado que conseguiu. O garoto ainda grudado nele como um coala, o cheiro de milho e poeira misturado ao cheiro adocicado e limpo da roupa que o menino vestia por baixo da sujeira. A viagem até a casa-sede da fazenda, que normalmente levava 10 minutos despreocupados, parecia uma eternidade cheia de silêncio e pressa. Ele olhava pelo retrovisor a cada 2 segundos, esperando ver um carro desconhecido ou uma nuvem de poeira levantando no caminho, mas só via o vazio da estrada de terra. Quando finalmente parou na frente da sede, a buzina fez um barulho estrondoso no silêncio da tarde. O fazendeiro Otávio, um homem grande e de voz grave, saiu da varanda resmungando sobre o barulho e o peão estar fora da área de trabalho. Mas a bronca morreu na garganta quando viu João descendo da moto com aquele volume miúdo e quase desmaiado nos braços. A expressão de Otávio mudou de raiva para uma confusão pesada. Ele fez uma cara de quem não entendeu nada. A primeira a se aproximar foi Dona Lúcia, esposa de Otávio, que estava regando as samambaias e deixou o regador cair com um baque surdo na cerâmica. Lúcia era o coração da fazenda, e a compaixão dela foi imediata e desesperada. Ela correu para pegar a criança, avaliando o estado dela num piscar de olhos de mãe. "Meu Deus, João, o que é isso? Onde você achou esse anjinho?" Ela perguntou, a voz já embargada de preocupação, enquanto pegava o menino nos braços. A criança, ao sentir o abraço macio e o cheiro de sabonete de Lúcia, afrouxou um pouco a tensão, mas continuou calado. Otávio, por outro lado, estava com o pé atrás. Ele olhou de João para o milharal e de volta, com os braços cruzados. "João, me explica direito. Esse garoto brotou da terra? Não tem como alguém ter chegado até lá sem passar pelo portão ou pela estrada principal. Isso cheira a encrenca." A desconfiança do fazendeiro era palpável. Lúcia ignorou o marido, levando o menino diretamente para o banheiro de empregados, para dar um banho e tirar aquela crosta de sujeira. João, enquanto isso, tentava explicar a Otávio os detalhes. O choro, o esconderijo, o pavor nos olhos da criança. "Patrão, ele não fala. Tentei de tudo, mas ele só treme, e as roupas dele parecem caras, apesar de estarem destruídas. Ele não é daqui, não." Otávio finalmente se acalmou, mas a preocupação tomou o lugar da raiva. Ele era um homem de rotina e de ordem, e aquela criança era o caos personificado na sua fazenda. Ele deu ordens claras. Ninguém mais além de João e Lúcia ficaria sabendo do menino por enquanto, nem mesmo os outros peões. "Vamos ver se ele acalma depois de comer e dormir. Se continuar assim, teremos que ligar para a polícia, mas só amanhã. Quero entender isso antes." Na cozinha, Lúcia secava o garoto com uma toalha fofa. Sem a sujeira, o mistério aumentava. A pele era clara, os traços delicados, e o corte de cabelo parecia ter sido feito por um profissional de luxo. Ela tentou perguntar o nome dele de todas as formas, A camisa oferecendo que parecia leite, um trapo bolo de sujo, fubá, depois de uma carinho, lavagem inicial, mas o máximo revelou que um conseguiu tecido que ela foi reconheceu balançar como de puro cabeça linho negativo italiano. e um olhar Nas etiquetas perdido no infinito, que ela teve o cuidado como se de a mente procurar, dele estivesse havia marcas muito, que ela só tinha muito visto longe. em revistas O de silêncio luxo. do menino era Aquilo não era roupa de ensurdecedor. criança que vivia na Não roça, era só medo, ou mesmo na era uma cidade barreira. vizinha. Uma Era roupa de recusa quem em tinha muito, interagir. mas muito dinheiro. Lúcia percebeu que ele só provavelmente veio de reagia São quando Paulo olhava para a ou até de boneca de outro pano país. que ele ainda segurava com força. Era uma boneca antiga, feia até, com um olho faltando, mas era o único elo dele com o mundo de onde tinha vindo. Ela percebeu que o segredo não estava na fala dele, mas no silêncio e no que ele carregava. A noite caiu na fazenda, trazendo o som dos grilos e um frio inesperado. O menino, depois de um prato de sopa, foi colocado na cama do quarto de hóspedes, e ele finalmente dormiu, exausto. João e Otávio estavam na varanda, tomando café forte. O fazendeiro olhava para a escuridão do milharal. "João, essa criança é um problema gigante. Se ele não for daqui, alguém está procurando.
E quem o perdeu ou o jogou fora não deve ser gente boa. A última imagem que João viu antes de ir para o seu alojamento foi Otávio, o fazendeiro durão, acendendo um cigarro na varanda, a preocupação sulcando o rosto. O silêncio da fazenda não era mais de paz, era de espera. Eles sabiam que aquele garoto era um ímã para o perigo, e a noite seria longa. No dia seguinte, o sol da manhã iluminou o quarto de hóspedes e trouxe mais clareza sobre a situação. Mas só aumentou o nó na cabeça de Otávio e Lúcia. O menino ainda dormia, mas Dona Lúcia aproveitou para inspecionar as poucas peças de roupa que ele tinha tirado. Ela tinha sido faxineira em uma casa chique na capital quando era mais jovem e entendia um pouco de tecido caro. E o que ela viu deixou ela de queixo caído. O short, feito de um material macio e com um corte impecável, estava rasgado num lugar que parecia ter sido de propósito, como se o menino tivesse tentando fugir por um arame ou cerca. Mas mesmo com o rasgo, o cheiro de amaciante importado que ainda persistia no tecido era a prova. A criança não estava perdida. Ela estava desaparecida de algum lugar muito, muito importante. Aquilo virou o jogo de um susto para um caso sério. Mas o que realmente fez a ficha cair foi o sapato que João tinha recolhido no milharal. Era um mocassim de couro legítimo, pequeno, mas absurdamente novo e com um solado praticamente sem uso. Como uma criança calçada com aquilo podia ter andado no meio do mato? Aquilo não combinava com uma fuga de longas distâncias, sugerindo que o garoto foi deixado ali, ou se perdeu muito perto depois de ter sido transportado. Lúcia, então, voltou a atenção para a única coisa que o garoto não soltava: a boneca de pano. Velha, esfarrapada e com um olho solto, a boneca parecia ser o único objeto simples no meio daquele luxo todo. E foi ao analisar a boneca que ela encontrou o detalhe mais intrigante. Costurado de forma quase invisível na bainha, havia um pequeno medalhão de prata do tamanho de uma moeda de 5 centavos. Ela chamou Otávio, que estava do lado de fora falando no rádio da fazenda sobre a necessidade de reforçar o portão de entrada sem explicar o motivo real. Quando ele viu o medalhão pendurado na boneca velha, Otávio pegou o objeto, limpou o pó com a ponta do dedo e viu a gravação. Eram apenas 2 letras, um I e um V, entrelaçados com uma coroa minúscula no topo. Não era uma gravação de nome comum, era um brasão ou algo que se parecia muito com isso. João, que estava por perto ajeitando as ferramentas, veio olhar e fez uma cara de quem nunca tinha visto nada igual. Ele pegou o medalhão nas mãos calejadas, sentindo o peso do metal, e só conseguiu dizer: "Patrão, isso é coisa de gente importante, muito importante. Esse garoto não é só rico, ele deve ter um nome de peso. Isso não é uma fuga de casa, é outra história." O mistério já não era sobre quem era o menino, mas sobre quem estava procurando por ele. Aquele brasão, aquela roupa, o corte de cabelo impecável do garoto. Tudo gritava que ele pertencia a uma elite que vivia em um mundo totalmente diferente da simplicidade de Pirenópolis e da fazenda Sol Nascente. Eles estavam segurando um segredo que podia valer milhões ou a vida deles. A boneca e o medalhão foram guardados em uma caixinha de madeira por Otávio, que estava ficando pálido com a dimensão do problema. Ele sabia que se ele entregasse a criança para a polícia local sem entender o contexto, o caso seria abafado, ou pior, eles mesmos seriam vistos como os responsáveis pelo sumiço. O silêncio era perigoso, mas a verdade parecia ser muito mais. Neste momento, Otávio se deu conta de que o milharal não era só um esconderijo, mas a cena de um crime que tinha sido mal executado. A criança era a prova viva de que algo terrível tinha acontecido e a fazenda, sem querer, tinha virado o palco. O medo de Otávio, que no dia anterior era só uma ponta de desconfiança, virou paranoia pura na tarde do segundo dia. Depois de examinar o medalhão e as roupas de grife, ele mandou João para a cidade vizinha com uma desculpa esfarrapada, mas com a missão real de ficar de olho e ver se havia algum movimento estranho. João, acostumado com a desconfiança do patrão, sabia exatamente o que procurar: gente que não era da terra.
João não precisou de muito tempo. Parou na única vendinha que servia de posto de gasolina e bar e notou o carro. Um sedã preto, com vidros fumê, estava parado na beira da estrada de acesso à fazenda. O carro estava limpo demais para ter passado na poeira daquelas estradas. E dentro dele, 2 homens de terno, apesar do calor infernal, pareciam estar lendo um mapa, mas na verdade estavam olhando disfarçadamente para a entrada de terra batida que levava à fazenda Sol Nascente. O peão sentiu a adrenalina subindo. Ele fingiu encher o tanque da moto, mas estava com os olhos fixos neles. Quando um dos homens saiu do carro para comprar uma garrafa de água, o olhar dele encontrou o de João por um segundo. Era um olhar frio, duro, sem a curiosidade normal de quem está perdido. Era um olhar de vigilância, de quem estava ali por um motivo muito específico. João voltou para a fazenda na velocidade máxima, ignorando a poeira que levantava. Enquanto isso, de volta à fazenda, o telefone fixo, que só tocava para falar de gado ou para o papo semanal de Dona Lúcia com a irmã, começou a tocar de um jeito diferente. Ligações mudas. 3 vezes seguidas, Lúcia atendia, dizia alô, e só ouvia o chiado do telefone, seguido por um clique seco de quem desligava na cara. Era um tipo de assédio, uma pressão silenciosa que dizia: sabemos que vocês estão aí. Otávio estava visivelmente tenso. Ele se trancou no escritório, olhando pela janela para a imensidão do milharal, que agora parecia esconder não só a criança, mas também a ameaça. A criança, que eles tinham chamado provisoriamente de Guto, na esperança de uma resposta, brincava em silêncio no sofá, totalmente alheio ao terror que ele tinha trazido consigo. A inocência dele era um escudo contra a maldade que pairava. Quando João chegou, ofegante e coberto de poeira, ele não precisou falar. A cara dele já dizia tudo. Carro preto, 2 sujeitos de terno. Olhando para nossa entrada, patrão. Eles não estavam perdidos. Eles estavam esperando, ele disse, jogando o capacete na mesa. Otávio bateu com a mão na madeira. Droga, já era. O sigilo acabou. Eles sabem que ele está por aqui, ou pelo menos desconfiam. O fazendeiro pegou o rifle que guardava atrás da porta, conferindo as balas com um cuidado que não tinha há anos. Não era só uma questão de proteger o garoto, era proteger a família e a fazenda, que agora estavam no meio de um fogo cruzado que nem sabiam como tinha começado. O risco era real e estava na porta deles. A noite caiu mais escura do que o normal. Otávio e João se revezaram na vigia, um olhando à frente da casa e o outro, às laterais, principalmente a que dava para o milharal. O silêncio noturno, antes um conforto, virou um tormento, fazendo qualquer estalo de galho ou barulho de bicho parecer um passo furtivo. A fazenda virou um forte sitiado. Dona Lúcia, com o coração na mão, rezava na cozinha. Ela não tinha medo dos homens, mas tinha medo do que eles fariam com a criança. Olhando para Guto, dormindo pesado e seguro, ela sentiu que a missão deles era maior do que a fazenda. Era salvar aquele pequeno ser de uma maldade que vinha da cidade grande. Na madrugada, um farol cortou a escuridão na estrada principal. Não parou, mas diminuiu a velocidade ao passar pela entrada da fazenda Sol Nascente. Era mais uma checagem. Otávio e João se olharam no escuro. Eles estavam sendo caçados. E o segredo tinha que sair daquele silêncio para que eles pudessem se defender. A única chance deles era descobrir quem era a criança de verdade e por que ela era tão valiosa. O milharal, que antes era uma barreira, estava prestes a se tornar o centro de um confronto que eles jamais imaginariam. Com a pressão do carro preto e das ligações mudas, Otávio sabia que não dava mais para esperar. Se ele ligasse para a polícia em Pirenópolis, a notícia vazaria em 10 minutos, e aqueles homens de terno estariam na sua porta antes do almoço. A única saída era ir na fonte e descobrir a identidade do menino por conta própria, usando a internet. Naquela manhã, Otávio pegou o notebook velho que ficava no escritório, ligou o roteador via satélite, que era lento e caro, e começou a busca. Ele usou as únicas pistas que tinha: a idade aproximada do menino, uns 5 anos, e a descrição daquelas letras no medalhão, o E e o V entrelaçados. Ele digitou palavras-chave:
Criança desaparecida. Medalhão brasão. Desaparecimento alta sociedade. Depois de 1 hora de frustração com a conexão que caía a todo momento, um resultado finalmente saltou na tela, fazendo o coração de Otávio gelar. Era uma reportagem de um portal de notícias de São Paulo, da seção de política e grandes empresários. O título era gigante e desesperado. Buscas intensificadas. Filho único do senador Valente continua desaparecido após suposto sequestro relâmpago. Otávio clicou na notícia com a mão trêmula. A foto que apareceu era inconfundível. Embora a criança na imagem estivesse limpa, sorrindo e usando roupas ainda mais chiques, era ele. Era o garoto que Lúcia tinha chamado de Guto. O artigo descrevia o menino como Elias Valente, de 5 anos, herdeiro de uma das maiores fortunas do país e filho do senador. A descrição dos traços, do cabelo loiro claro, era idêntica. A notícia citava que Elias havia sido visto pela última vez usando roupas de uma marca de luxo italiana, o mesmo tipo de tecido que Lúcia havia encontrado. E o detalhe final: a família oferecia uma recompensa de R$ 250 mil por qualquer informação que levasse ao paradeiro do menino. O valor era um absurdo para os padrões da fazenda, mas explicava perfeitamente o risco que eles estavam correndo. Otávio não conseguia respirar. Eles não estavam com uma criança perdida. Estavam com o filho de um dos homens mais poderosos e vigiados do Brasil. Alguém que devia ter tanto amigo quanto inimigo. A fazenda não era só um esconderijo, mas sim o ponto de fuga de um sequestro de alto nível que havia dado errado. Lúcia entrou no escritório com uma bandeja de café, vendo o rosto pálido do marido. Ela se aproximou, leu o título na tela e sentiu as pernas fraquejarem. A imagem do pequeno Elias Valente, sorrindo, contrastava com a imagem do menino mudo e assustado que estava agora brincando com a boneca velha na sala. Era chocante. Meu Deus, Otávio! O filho do senador? Como ele veio parar aqui, no meio do nosso milho? Ela sussurrou, a voz quase sumindo. Aquele garoto não era só Elias. O sobrenome Valente carregava o peso da política, do dinheiro e, provavelmente, de muita gente querendo derrubar a família. O que parecia um ato de bondade agora era uma arapuca perigosa. O fazendeiro desligou o notebook rápido, como se a tela pudesse ser rastreada. Lúcia, ninguém pode saber disso. Ninguém. O senador Valente tem inimigos perigosos. Se os sequestradores ou os inimigos dele acharem que a gente sabe, ou que a gente tá com a criança, eles não vão hesitar em invadir. O medo de ser descoberto por causa do carro preto virou medo de ser morto por causa do sobrenome Valente. A recompensa era tentadora, mas o risco de se meter nesse vespeiro era muito maior. Otávio olhou para Lúcia. Eles estavam sozinhos nisso. Com a foto e o sobrenome Valente gravados na mente, Otávio e Lúcia estavam andando em ovos perto do garoto. Eles já sabiam quem ele era na teoria, mas precisavam de uma confirmação. Algo que fizesse o Elias, ou Guto, sair do casulo do medo. Lúcia percebeu que só o carinho e a paciência iam funcionar. Lúcia passou a tarde sentada no chão da sala, com a boneca velha ao lado, tentando contar uma história simples sobre animais da fazenda. Ela usava um tom de voz calmo, e o menino, embora mudo, prestava atenção nos gestos dela. Foi um longo período de silêncio confortável, que finalmente quebrou a barreira do pavor absoluto que ele sentia. De repente, enquanto Lúcia falava sobre um bezerro que havia nascido, o menino se inclinou um pouco e, apontando para a boneca de pano, sussurrou uma palavra, quase um sopro, mas perfeitamente audível. Marta. Lúcia paralisou. Ele tinha falado. Ele tinha dado um nome, e não era o dele. Lúcia, então, percebeu que a boneca era a chave. Ela pegou a boneca com cuidado e perguntou com a voz baixa e carinhosa. Marta? Foi a Marta que te deu a boneca, meu amor? O menino balançou a cabeça de forma rápida, e a segunda palavra veio, mais clara, misturada com uma lágrima que escorreu no rosto sujo. Mamãe. A essa altura, João, que estava de plantão na varanda, se aproximou devagar. Lúcia, com o coração acelerado, perguntou, mostrando a foto do artigo do notebook que Otávio tinha deixado de lado. Seu nome é Elias, não é?
Você é filho do senador Valente? O menino olhou para a foto do pai, olhou para Lúcia e só assentiu com a cabeça, um movimento lento, cheio de tristeza. Mas o que veio a seguir foi a verdadeira bomba. Lúcia, num impulso, perguntou o que tinha acontecido, onde ele tinha visto Marta pela última vez. E o menino, quebrando de vez o silêncio, começou a gaguejar uma frase curta, terrível. Homem, empurrou, Marta caiu. Ele apontou para as costas, para o lugar onde sentira dor. A revelação foi instantânea e dolorosa. O menino Elias não era só uma vítima de sequestro, ele era a testemunha de um crime. E pela forma como ele apontou, ele tinha visto alguém empurrando a mãe, ou alguém importante, o que significava que o sequestro não era por dinheiro, mas sim para silenciar o herdeiro que tinha presenciado algo fatal. Otávio entrou na sala bem nesse momento, ouvindo a frase final da criança. A verdade era mais feia do que a capa de jornal. Elias Valente não era apenas um troféu político, ele era a prova viva de que algo muito mais sombrio tinha acontecido na família do senador. Ele não estava fugindo, ele tinha sido tirado porque sabia demais. O medalhão com o brasão de família, as roupas de grife, o pavor. Tudo se encaixou. O menino era um fardo perigoso para a pessoa errada e, se ele falasse, poderia desmoronar a carreira de alguém poderoso ou até levar alguém para a cadeia. Por isso o carro preto, por isso a vigilância. João, ouvindo tudo em pé, sentiu um calafrio na espinha. Ele, o peão simples de Pirenópolis, tinha no colo a chave de um escândalo que envolvia a política de Brasília. Ele e a família do patrão estavam oficialmente no meio de uma guerra que não era deles, mas que agora os envolvia profundamente. Aquele momento de confiança do menino, a quebra do silêncio, selou o destino da fazenda Sol Nascente. Eles não podiam mais entregar o garoto a qualquer um. Eles tinham que protegê-lo, porque o que ele viu era a verdade que o mundo de gente rica tentava esconder. A frase gaguejada do pequeno Elias, que tinha visto alguém empurrar Marta, a mãe, Lúcia deduziu, trouxe clareza e terror. O sequestro não era uma tentativa de pedir resgate. O objetivo real era eliminar o menino por ele ser testemunha. Mas o plano tinha falhado, e agora Otávio e João tentavam entender o elo perdido. Como o menino saiu de um crime na capital e apareceu no meio do milharal da fazenda, perto de Pirenópolis. Eles voltaram a examinar o que havia ao redor do local onde João o encontrou. O peão, agora com a urgência de um detetive amador, voltou com a moto para o ponto exato no milharal. Ele pensou em tudo de novo. A criança estava em choque. Não muito suja de poeira de longa distância, mas molhada pelo sereno da manhã e com o sapato caro praticamente novo. Isso só podia significar uma coisa. O milharal não era o ponto de partida. O menino tinha sido transportado até ali. João saiu da plantação e foi checar a estrada de terra mais próxima, uns 500 metros adiante. Foi lá, escondido sob um matagal na beira da cerca, que ele encontrou o primeiro sinal real do crime que deu errado. Um pneu de carro furado e abandonado, de uma marca que não era usada por ninguém na região. Ao lado do pneu, mais 2 achados. O primeiro, um pedaço de corda grossa, rasgada, do tipo que se usa para amarrar malas. O segundo, e mais assustador, era uma mancha escura no chão, quase seca, que João, por experiência de fazenda, identificou como sangue humano. Não era uma mancha grande, mas era o suficiente para provar que houve luta ali e que alguém tinha se machucado feio. A cena se montou na cabeça de João. Os sequestradores deviam estar transportando o menino, talvez dopado, quando tiveram um acidente ou um problema mecânico perto do milharal. Houve um confronto na beira da estrada, a luta deixou a mancha de sangue, e o menino, talvez acordado pelo barulho, conseguiu se soltar da corda ou foi largado na confusão. O milharal, com suas hastes altas e densas, virou o único refúgio possível para uma criança assustada. Ele não correu para se esconder. Ele caiu no milharal. Aquela plantação, que era o sustento da fazenda, acabou sendo a salvação temporária de Elias Valente,
a última linha de defesa dele contra os homens que o queriam silenciar. Otávio, ao ouvir o relato de João e ver a foto do pneu e da mancha de sangue que o peão tirou com o celular, fez uma cara de quem finalmente entendeu a dimensão do desastre. Não foi um sequestro, João, foi uma eliminação. E quem fez isso não vai voltar só para pegar o garoto. Vão voltar para limpar o rastro, e isso inclui a gente agora. A constatação era fria e direta. O pneu furado forçou os bandidos a fugir às pressas, deixando a criança e a prova do crime para trás. O milharal era o ponto final de uma jornada forçada, o local onde a inocência de Elias havia sido abandonada, junto com o plano de seus captores. O papel do milharal, que antes parecia um acaso, agora era o centro da trama. Era a prova de que o crime havia chegado até ali, na fazenda Sol Nascente. Isso significava que os homens de terno do Tópico 4 não estavam só monitorando. Eles estavam procurando o rastro da luta e, inevitavelmente, iam encontrar a mancha de sangue e o pneu. A descoberta virou a chave. Não era mais sobre proteger uma criança perdida, mas sobre proteger um local de crime. Eles tinham que agir rápido, porque se a turma do senador ou os inimigos dele chegassem ao local antes, a fazenda estaria em risco mortal. A presença do carro preto e a descoberta da mancha de sangue na estrada já tinham deixado Otávio e João em estado de alerta máximo. Eles estavam revendo a vigilância quando um detalhe no rádio da fazenda, que Otávio usava para se comunicar com o capataz da outra ala, acendeu uma luz vermelha na cabeça de João. O capataz, um sujeito chamado Zé, estava perguntando sobre a rotina de rondas de João no milharal. João fez uma cara de quem não entendeu nada. Por que Zé, que era responsável pelo gado e nunca se metia em plantação, estava tão interessado nos horários de ronda? O peão, disfarçando, respondeu com meias palavras, mas ficou com o ouvido ligado. A fazenda era grande, mas a desconfiança, de repente, ficou apertada e pessoal. A coisa ficou ainda mais tensa no final da tarde, quando Lúcia lembrou de algo que tinha parecido bobagem. Ela comentou com Otávio que na noite anterior a energia da casa-sede tinha caído por uns 10 minutos, o que era comum, mas o inusitado foi que Zé tinha aparecido na varanda de forma muito rápida, só para saber se estava tudo bem, e sumiu logo depois. Ele estava estranhamente perto da casa. Os dois se olharam. O silêncio pesado entre eles, e a mesma ideia fria passou pelos pensamentos. O corte de energia podia ter sido o sinal para o carro preto se aproximar sem ser visto, ou até mesmo um aviso de que a criança tinha sido encontrada. Zé tinha acesso total à fazenda, conhecia as rotinas e, mais importante, sabia que o milharal era o ponto mais isolado e o preferido de João para a primeira ronda. Otávio mandou João investigar o barracão de Zé. O peão entrou sorrateiramente, procurando por qualquer coisa que ligasse o capataz ao mundo externo. E ele achou. Escondido debaixo de um monte de panos velhos, estava um celular pré-pago, novo, que Zé nunca tinha usado para falar com ninguém na fazenda. No histórico de chamadas, apenas um número repetido, ligado a uma operadora de outra região. A traição era quase certa. Zé devia ter sido o olho interno, contratado para monitorar a situação, ou até mesmo para ajudar a despachar a criança. Talvez ele soubesse que Elias seria abandonado no milharal e tinha uma missão simples: esperar, pegar o menino, garantir o silêncio e sumir. Tudo isso por uma gorda recompensa do senador ou, o que era mais provável, dos inimigos do senador. O fazendeiro Otávio, ao ver o celular, não perdeu tempo. Ele chamou João para o escritório e disse com a voz dura: Zé tá com a gente há 5 anos, 5 anos, e tá vendendo a gente. Ele deve ter avisado que achamos o garoto. Os caras já devem estar a caminho para pegar ele de volta e nos calar. A ameaça não vinha mais do carro preto na estrada, mas da traição a poucos metros dali. O perigo tinha se infiltrado e dormia sob o mesmo teto. A dor da traição apertava o peito de Otávio, mas a raiva dava a ele a força para reagir. João pegou o celular de Zé, sabendo que ele precisava de um plano que usasse o conhecimento do traidor contra ele. A luta final não seria contra bandidos desconhecidos,
mas contra alguém que conhecia cada buraco e cada atalho da fazenda Sol Nascente. A noite caiu como um manto pesado, e a tensão na fazenda Sol Nascente era cortante. Otávio e João sabiam que Zé era o traidor e que a turma do carro preto estava a caminho. Não demorou. Por volta das 3 da manhã, o som de um motor potente, forçando a cerca do portão de entrada, ecoou na escuridão. Eles tinham chegado. Eram 3 homens, liderados por um sujeito grande e careca, que desceram de 2 carros. O capataz Zé, com uma lanterna na mão, estava lá, esperando-os. Ele apontou para a casa-sede, mas João já estava um passo à frente. Ele, Lúcia e Elias tinham se escondido na casa de ferramentas, um lugar escuro e cheio de atalhos que só ele conhecia. A primeira coisa que João fez foi um desvio tático. Ele colocou a boneca Marta de Elias na cama do quarto de hóspedes. Zé, que entrou primeiro, gritou para os homens que o garoto estava lá. O careca e os outros 2 invadiram o quarto, encontrando apenas a boneca, o que deu tempo para João, com Elias no colo, correr para o labirinto mais seguro de todos, o milharal. Otávio ficou na sede, atirando para o alto com o rifle para atrair a atenção e dar mais tempo a João. Os bandidos, furiosos pela isca da boneca, se dividiram. O careca foi atrás de Otávio e Zé, com seu conhecimento do terreno, foi direto para o milharal, com um dos outros homens a reboque. O confronto seria ali, no território de João. Correndo entre as fileiras altas e escuras, João estava no seu elemento. Ele conhecia cada curva, cada parte mais densa, cada lenda sobre o caminho do medo, uma trilha apertada que os peões evitavam. Ele usou o silêncio do menino Elias como uma vantagem e seguiu por um trajeto que ninguém mais conseguiria. Zé, confiante demais, gritava ordens para o seu parceiro, mas logo percebeu que João estava usando o milharal contra ele. O peão, em vez de fugir em linha reta, estava fazendo um zigue-zague, uma tática antiga de fazenda para desorientar quem não é da terra. Zé e o bandido estavam suando, tropeçando nas próprias pernas, cada vez mais separados um do outro e mais perdidos. João, então, lembrou-se da lenda. No centro do milharal havia um poço artesiano abandonado, camuflado por um monte de folhas secas, que ele havia coberto para evitar acidentes. Ele sabia que Zé, arrogante, ia tentar cortar caminho. João parou de correr por um instante, escondeu Elias num cantinho e fez um barulho alto, atraindo Zé para a área. O capataz, pensando que tinha encurralado João, correu rápido e sem olhar para o chão. Com um grito abafado, ele caiu no buraco escuro do poço abandonado. O barulho do tombo e o grito de dor foram a prova da traição punida. João pegou Elias de volta no colo e continuou a correr, o coração batendo forte, mas a missão intacta. Lá na sede, Otávio conseguiu se defender do careca, usando as paredes grossas da fazenda como escudo, e o confrontou com a verdade. Vocês vieram atrás de um menino que viu a verdade sobre o senador. O choque fez o bandido hesitar. Finalmente, João saiu do milharal na lateral da fazenda, longe do conflito na sede, com Elias seguro. Ele tinha usado a própria fazenda, o conhecimento do mato e a lenda do poço para vencer. A luta tinha acabado, e a inocência do menino tinha sido protegida pelo peão. O sol nasceu sobre a fazenda Sol Nascente, revelando o estrago da noite. O portão arrombado, balas na parede da sede e o silêncio pesado que se seguiu à prisão dos bandidos e à queda fatal de Zé. Otávio usou o rádio para chamar a única pessoa que confiava, um velho amigo da Polícia Federal, ignorando a polícia local de Pirenópolis. Ele entregou o garoto Elias, a boneca Marta e as evidências, o celular de Zé, o pneu e o local da mancha de sangue. Elias Valente, o filho do senador, estava seguro. Ao ser entregue aos agentes, ele abraçou João, o peão, pela primeira e única vez. Não disse nada, mas o olhar dele, que antes era só pavor, agora era de gratidão absoluta. Foi um adeus silencioso, mas que valeu mais que 1000 palavras para João, que tinha feito mais pela vida daquele garoto do que a própria família rica dele. A vida na fazenda nunca mais foi a mesma.
Otávio teve que lidar com meses de interrogatórios discretos da Polícia Federal, protegendo o máximo que podia a privacidade de Lúcia e João. Mas a verdade do que Elias testemunhou veio à tona. O crime não era um sequestro. Era um plano de dentro da família Valente para simular o desaparecimento, garantindo o silêncio do menino após ele ter visto algo que o senador Valente, ou alguém muito próximo, queria esconder desesperadamente. O poder e a sujeira da cidade grande tinham tentado se enterrar no milharal. O peão João, que só queria a paz de sua ronda diária, virou o herói improvável. Ele recusou a recompensa, os R$250 mil, dizendo a Otávio que não queria dinheiro sujo, apenas o respeito e a certeza de ter feito o certo. Ele ganhou muito mais que dinheiro. Ganhou a confiança cega do patrão, que passou a tratá-lo mais como um filho do que como um empregado. A fazenda Sol Nascente guardou para sempre o segredo daquela noite. O poço abandonado, onde Zé caiu, foi lacrado e virou um ponto de silêncio na história da fazenda. Um lembrete do preço da traição. O milharal, antes um labirinto, virou um símbolo de proteção, o lugar que tinha escondido a verdade e a inocência. Meses depois, um envelope lacrado e sem remetente chegou à fazenda. Dentro não tinha dinheiro, mas uma foto de Elias, sorrindo, e um pequeno broche de prata com as letras E e V entrelaçadas, idêntico ao medalhão da boneca. Era um presente de gratidão silenciosa, um pacto de que a fazenda jamais seria esquecida. João voltou às suas rondas, o chapéu afundado na testa, a vida parecendo normal. Mas ele sabia que tinha mudado. Ele não era mais só o peão. Ele era o guardião de um segredo, o homem que desafiou o poder e a maldade, e que provou que a coragem de um simples trabalhador da roça podia salvar o herdeiro de um império. A história terminou ali, mas o segredo de Elias Valente, a criança escondida no milharal, ficou gravado na memória de João, um lembrete de que o mundo exterior, cheio de luxo e política, era muito mais perigoso do que qualquer onça que se escondesse na mata. Se você chegou até o final, é sinal de que realmente curtiu a história de hoje. Por isso, não deixe de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal para receber diariamente novas histórias cheias de emoções. E me diz aqui nos comentários, de qual cidade você está acompanhando o vídeo? Ah, e se conhecer alguém que também aprecie esse tipo de conteúdo, compartilhe. Isso ajuda bastante o canal a crescer e me motiva a trazer ainda mais histórias para você.